Oi, pessoal, então, dando continuidade aos nossos estudos, eu preparei mais uma videoaula para nós aqui e o tema que nós vamos estar tratando a partir de agora é esse que está aparecendo para vocês na tela aí, os possessive adjectives, ou adjetivos possessivos, tá? Por que que nós vamos estudar esse conteúdo agora? Eles são, na verdade, uma sequência do que nós já estamos estudando. Eles têm as mesmas características dos assuntos anteriores, que foram os pronomes sujeito e pronome objeto. Embora não tenha pronome aqui no título, eles vão funcionar como. Então, todo aquele conhecimento, o que nós já desenvolvemos até agora a respeito dos pronomes sujeito e objeto, com relação a referentes, etc., vão estar valendo ainda também para esse nosso novo assunto aí, que são os adjetivos possessivos, tá bem? Vamos lá, então. Antes de começar a falar dos adjetivos possessivos, é preciso que nós relembremos alguns conceitos que vocês muito provavelmente já devem ter aprendido lá nos seus estudos no ensino fundamental, né, para vocês entenderem até por que eles recebem esse nome aqui, os adjetivos possessivos. Então vamos lá. Primeiro eu tenho que entender o que é um adjetivo, tá? Antes de falar no possessivo adjetivo, eu tenho que entender o que é. Tem que lembrar o que é um adjetivo. O que é um adjetivo, então? Adjetivos são aquelas palavras que servem para modificar um substantivo, tá? Elas acrescentam uma qualidade, uma extensão, uma característica daquilo que ele nomeia. Então, se vocês bem lembram, né, nós temos os substantivos, são os nomes das coisas, e os adjetivos são as características destas coisas. Normalmente a gente aprende como isso, né? Virtudes, defeitos, etc. Então tem muitas outras maneiras de falar sobre, mas é só saber que isso, a classe de palavras adjetivo serve para isso, para apresentar uma qualidade, uma característica das coisas, tá bem? Como é que vai funcionar isso em inglês? E é importante vocês entenderem esse conceito agora. A maneira como um adjetivo se comporta na estrutura de uma sentença em inglês é fundamental para que vocês entendam por que os possessivos adjetivos têm esse nome. Então, na estrutura de uma frase em língua inglesa, os adjetivos eles sempre se posicionam imediatamente antes do substantivo que eles estão modificando. Em português é diferente. Em português eu tenho uma casa azul e em inglês eu vou dizer uma blue house. Vamos ver um exemplinho aqui. Eu vou colocar o exemplo da casa para vocês para entender melhor isso aqui. Tá? Então vamos lá. Considerem aqui como substantivo casa, house. Tá? Vamos colocar umas características nessa casa. Vamos dar alguns adjetivos para ela. Eu posso ter uma casa amarela, uma yellow house. Eu posso ter uma casa bonita, uma beautiful house. Eu posso ter uma casa velha, uma old house. Ou posso ter uma casa confortável, uma comfortable house. Então, todas estas aqui ó, são características, são adjetivos do substantivo casa. E em inglês você sempre vai encontrar frases estruturadas desta maneira. Quando eu for colocar características neste substantivo, num substantivo qualquer, essas características, esses adjetivos vão aparecer imediatamente numa posição anterior ao substantivo na sentença. Tá bem? Então, isso é um adjetivo e essa é a característica dele na língua inglesa. Tá? Então, por que a nossa categoria de palavras de estudo hoje recebe esse nome? Possessivo adjetivo. Tá? Vamos ver. O adjetivo possessivo é uma palavra que tem a função de modificar um substantivo, só que indicando uma relação de propriedade, de posse. Então, nós vamos aliar as duas coisas. Ele vai modificar um substantivo, mas essa modificação tem a ver com posse. Tá? Vamos ao exemplo aqui para vocês, o mesmo exemplo do caso. Então, nós já tínhamos uma yellow house, beautiful house, old house, comfortable house, todas essas palavras aqui modificando ou dando uma característica para esta casa. E se eu disser que a casa é amarela, que a casa é bonita, que a casa é velha, que a casa é confortável, e disser que a casa é minha, eu vou estar modificando também ou dando uma característica. Eu não estou falando de qualquer casa, a característica dela é que ela é minha. Então, está expressando a posse e está funcionando da mesma maneira que um adjetivo. Tá? Então, é por isso que eles recebem esse nome. São palavras que expressam posse, tá? Não são pronomes, na verdade, eles são os possessivos adjetivos, eles vão funcionar como pronome, vai ter referente também, mas só que dessa vez eles não vão estar se relacionando não vão estar fazendo referência digamos, a um sujeito da frase ou objeto da frase, vão estar dando posse a alguém de alguma coisa, tá bem? Quais são eles, então? Vocês possivelmente já devem ter visto, nós já vimos vários textos e leituras em sala de aula, vocês já devem ter se deparado com eles por aí. Então, é uma tabelinha parecida com a que nós já estamos trabalhando até agora. Então, aqui estão eles, ó. Seguindo aquela lista do eu, tu, ele, nós, vós, eles. Esses aqui são os pronomes, os possessivos adjetivos que nós estamos estudando agora. My, your, his, né? O her, vamos ver a tradução, voltando lá. My, meu, minha, meus, minhas. O your, seu, teu, sua, tuas. Seus, teus, suas, tuas. O his aqui, voltando, his é o dele. O her é o dela. Nós temos esse aqui do neutro, o its, que vai ser dele ou dela, mas lembrando que vai dar posse para uma não pessoa.
por exemplo, uma porta e a maçaneta da porta. The door and its lock. Nós temos aqui o our, que é o nosso. O your aqui vai ser aquele mesmo caso que eu já falei para vocês do sujeito, pronome sujeito, pronome objeto. A segunda pessoa do singular e a segunda pessoa do plural são sempre iguais, né? O contexto que vai definir do que eu estou falando. A tradução é a mesma aqui, seu, teu, sua, tua, etc. E o nosso último da listinha aqui, o their, que é o deles ou delas, tá bem? Vamos comparar então esses ativos possessivos com o que nós já estudamos até agora. Então, observem as tabelinhas aqui, ó. Os que nós já vimos anteriormente, os pronomes sujeito, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Os pronomes objetos, né? Relacionados às mesmas pessoas. E agora, nós temos mais essa coluninha aqui, com os adjetivos possessivos. Tá bem? Então, depois vocês podem consultar com mais calma, pode olhar essa tabela quantas vezes vocês quiserem, mas para entender do que nós estamos falando hoje, é só fazer um paralelo com os conteúdos anteriores aí que nós já estudamos, tá bem? Alguns exemplos, então. Eu preparei, antes de a gente seguir adiante na explicação, frases com sentenças com esses adjetivos possessivos sendo aplicados. A primeira aqui na primeira pessoa. My hair is light brown. Lembrem do que eu falei para vocês, ó. Ele sempre vem modificando um substantivo. Tá bem? Então, é uma característica dos adjetivos possessivos, eu acho que eu não tinha falado nisso antes, eles nunca vão aparecer sozinhos, então isso aqui vem meio que um bloco, sempre eles vão estar acompanhados do substantivo que eles estão modificando. Tá? Então isso é obrigatório, é uma dica aqui, né? Quando vocês encontrarem um adjetivo possessivo, até para poder contextualizar, poder interpretar melhor, é saber que ele vai estar sempre atrelado ao substantivo que ele está modificando. Observe essa segunda aqui, where is your brother? Onde está o seu irmão? Então, tem o seu e junto o substantivo irmão ali. Terceira pessoa singular masculino. His name is Mark. Eu tenho o his, que é o dele, e junto o substantivo name. His name, nome dele. That's her mother, Jane. Aquela é a mãe dela, a Jane. Nós temos aqui o her, que é o possessivo aqui no caso, e o substantivo mother. Terceira pessoa da neutra, né? I bought a new pen. Its color is blue. Ou seja, eu comprei uma caneta nova e a cor desta caneta, sua cor, é azul. Nós temos o possessivo its e o substantivo, o color aqui, né? Our house is on Baker Street. Nossa casa fica na rua Baker. Mais uma vez, nós temos o nossa com o substantivo casa. Outro exemplo. Hey you, is this your dog? Agora vamos pegar no plural aqui. Claro, vocês poderiam até interpretar como singular, desculpa. Mas é só para dar o exemplo aqui. Nós temos o your, seu, e o dog, cachorro. Ei, vocês, esse cachorro aqui é seu, esse cachorro é de vocês? E o último da nossa listinha aqui, o their, my parents are selling their car. Os meus pais estão vendendo o carro deles. Tá, eu circulei todos aqui, demorei um pouquinho para ler esses exemplos, só para vocês perceberem isso que eu falei, né? Os adjetivos possessivos obrigatoriamente vão aparecer nas sentenças acompanhados dos substantivos que eles estão modificando. Guardem bem essa dica. Nunca vocês vão encontrar essas palavrinhas que estão em vermelho sozinhas ou terminando uma frase. Obrigatoriamente, logo após elas vai vir sempre um substantivo, como está marcado aqui. My hair, your brother, his name, her mother, its color, our house, your dog, their car. Tá bem? Isso vai ser importante para nos próximos slides eu vou mostrar um exemplo para vocês para não fazer confusão com um com o outro. Tá, é isso que eu queria chamar a atenção, então. Nós precisamos prestar atenção numa coisa, que você já deve ter percebido quem já leu a tabelinha ali. O adjetivo possessivo é escrito na mesma maneira que o pronome objeto quando se trata do feminino da terceira pessoa de singular. Mas e esse monte de nome complicado aí? Depois nós já vamos ver. Se vocês pegarem a nossa tabelinha aí, nós temos só peguei a parte que eu estou falando aqui. Nós temos o pronome sujeito she, o pronome objeto her, e o adjetivo possessivo também é her. Tá? Mas e agora? Como é que eu vou fazer para diferenciar um ou outro? Né? Não estou entendendo nada. Como é que eu vou saber qual é um e qual é o outro? Né? Então, vamos lá. Vamos com calma. Já vou botar um exemplinho aqui, vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, preste atenção nessa frase aqui. John knows her and her sister. Vamos analisar ela. Nós temos aqui o primeiro her, que nós já estudamos nas aulas anteriores. Esse her trata-se de um pronome objeto. Por que ele é um pronome objeto? Porque nós temos um sujeito John
e um verbo atrelado a ele, John knows. E para complementar o significado desse verbo conhecer, quem conhece conhece alguém, eu preciso de um objeto, esse objeto é uma pessoa, pronome objeto. Tá? Isso tudo aqui nós já discutimos nas aulas anteriores a respeito dos pronomes sujeito e pronome objeto. E agora tem a frase, John knows her and her sister. O John conhece ela e a irmã, né? Temos um substantivo aqui, irmã, e eu vou ter que qualificar. Quem é o dono dessa irmã? De quem é essa irmã aqui? Então, aqui eu coloco o adjetivo possessivo. Então, a tradução para essa frase fica, o John conhece ela, né? O John conhece ela e a irmã dela. Agora sim. De novo, eu volto àquilo que eu falei no slide anterior. A dica, quando se trata de adjetivo possessivo, é essa aqui. Ó, vem sempre esse bloco. Ele nunca vem sozinho, ele está sempre acompanhado do substantivo que ele modifica. Então, isso aqui é um indício nessa frase que nos auxilia nesse momento de interpretar ela para o português. Tá bem? Para finalizar, vamos chegar chegando na última parte aqui do nosso vídeo, né? Características, então, dos adjetivos possessivos. Antes de eu finalizar esse assunto com vocês, essa nossa primeira conversa, vamos ver algumas características que são importantes da gente anotar antes de partir para a prática, tá? Os adjetivos possessivos, esses que nós estamos vendo aí em inglês, eles apresentam algumas características diferentes do português quanto a número e quanto a gênero. Mas do que se trata essa diferença de número e de gênero, né? Vamos ver. Quando eu estou falando de número, significa dizer que não existe diferença neles para singular e plural. O mesmo adjetivo possessivo vai valer para os dois casos. Vamos ver um exemplinho de novo. Ó, observem essas duas frases aqui. No singular, that's my magazine. Aquela é a minha revista. É uma revista só, singular. No plural, those are my magazines. Aquelas são as minhas revistas. É plural, são elas, as revistas. Tá? Só que o adjetivo possessivo aqui, ó, é o mesmo. Então, eu tenho my. Ele não vai fazer diferença para o caso. Como é que eu vou interpretar, então, que esse primeiro aqui é minha e esse segundo aqui é minhas no plural? Né? Então, mais uma vez, aquela dica de ouro que eu já dei para vocês. É o bloco aqui que determina o significado. Ele sempre vem acompanhado do substantivo que ele está modificando. Aqui, no caso, o substantivo que está sendo modificado está no singular, revista, então ele também está no singular. Aqui, o substantivo que está sendo modificado está no plural, revistas, magazines, então a tradução fica minhas. Tá bem? Por isso que é importante lembrar que eles nunca vêm desacompanhados, sempre tem o substantivo junto, esse substantivo ajuda a determinar o significado dele. Adiante, mais uma característica então. Quanto ao gênero, né? O que é essa questão de gênero? Não existe diferença agora entre masculino e feminino. Gênero masculino, gênero feminino, para os possessivos adjetivos não vai existir diferença também. Vamos ao exemplo que fica mais... Observem de novo as frases. No masculino. He hates my brother. Ele odeia o meu irmão. Aqui eu sei que é meu, porque ele está acompanhando o substantivo irmão. Uma frase no feminino. He hates my sister. Ele odeia a minha irmã. Então, como é que agora eu sei que aqui é minha? Porque o substantivo que ele está acompanhando é feminino. Então, tudo que eu falei no slide anterior vale agora. O substantivo que está sendo acompanhado do adjetivo possessivo vai determinar, de certa forma, para nós, para o português, a tradução. Com relação a plural, singular e plural, desculpa, número, singular e plural, e com relação a gênero masculino e feminino. Tá, pessoal? Então, acho que esse aqui é o meu